Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. E se você ainda não me conhece, eu sou investidor na Bolsa de Valores desde 2015 e aqui nesse canal eu vou te passar várias sacadas que vão te ajudar a ganhar dinheiro na Bolsa. Então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, eu já te convido para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as ações da B3, que nesse ano de 2021 estão acumulando uma queda de 15%, que acabou preocupando bastante os acionistas. Muitas pessoas me perguntaram lá no meu Instagram o que está acontecendo com a empresa. Inclusive vou deixar um link aqui em cima do meu Instagram, o arroba aqui na tela, para você me seguir lá, pois lá eu também posto vários conteúdos sobre investimentos. Mas bom, vamos falar aqui sobre a B3. O que fez com que as ações da B3 sofressem essa queda nesse ano de 2021? A renúncia do José Berenguer do Conselho de Administração da empresa. Para quem não conhece, José Berenguer é um executivo no Banco XP e o mercado entendeu que esse pedido de renúncia pode ser uma possível criação de uma nova bolsa de valores por parte da XP. Então pode ser que esteja entrando concorrência na área e o mercado já ficou ali cabreiro e precificou para baixo as ações da B3. Bom, na minha opinião, isso vai acontecer uma hora, é um fato, né? Aonde o dinheiro está indo, os outros players vão indo também, a concorrência vai aumentando, mas eu não vejo como algo que vai acontecer aqui no curto prazo, pois o nosso mercado de capitais ainda tem muito a evoluir. Tem uma certa barreira de entrada para você criar uma empresa nesse segmento. Tem a questão de que o número de CPFs ainda não é um número muito expressivo. A nossa população ainda, mais ou menos ali 4% da população apenas investe na bolsa. Então ainda tem muito para crescer. Apesar de estarem entrando novas empresas, fazendo IPO, abrindo capital na nossa bolsa, eu acredito que ainda é algo que deva demorar um pouco, pois o nosso mercado ainda é pequeno para ter duas bolsas de valores. Mas isso é a minha opinião, pode ser que eu esteja enganado, tá bom, pessoal? Então vamos entrar aqui na análise. Bom, a B3, conforme eu acabei de falar, é uma empresa que atua no setor de serviços financeiros diversos, código de negociação B3SA3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um free float de 86%, então ela está bem diluída, a maior parte do capital está aberto ao mercado e ela tem um tag along de 100%. Sócio majoritário da B3 são dois fundos, que é o Capital Research Global Investors, com 9% das ações ordinárias, e fundos administrados pela BlackRock com 4% das ações ordinárias. Bom, pessoal, agora eu vou falar aqui sobre os principais indicadores da B3. Não tem nenhuma regra fixa, mas sempre quando eu trago alguns indicadores aqui, são pontos que você precisa ter atenção para analisar a empresa que eu estou apresentando no vídeo. Não vou me aprofundar em nenhum dos indicadores, mas vou deixar aqui uma playlist na descrição desse vídeo, onde eu explico como funciona cada um desses indicadores. Então vai ficar muito mais fácil para você entender, caso você não tenha conhecimento do que eu estou falando aqui referente a indicadores. Bom, a cotação no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 22/6, ela está cotada a R$ 16,87. Valor de mercado aproximadamente 103 bilhões, então é uma large cap, é uma das grandes empresas aí da nossa bolsa de valores. Dívida líquida negativa, o que isso quer dizer? Que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, ela está com uma dívida líquida negativa de 8,5 bilhões, então isso quer dizer que se ela quiser quitar todo o endividamento, ainda sobraria essa folga financeira de 8 bilhões e meio para a empresa, para os acionistas. Uma dívida bruta sobre o patrimônio líquido 0,29, esse indicador quando está abaixo de 1 já pode estar apresentando um endividamento saudável. Então, em relação ao endividamento, ela está com uma dívida bem controlada. Liquidez corrente também, que é outro indicador para você avaliar a liquidez, né? Representa quanto que ela tem em passivos a pagar no curto prazo contra os ativos. Esse indicador 1,7 quer dizer que para cada R$1 que ela tem em passivos, ela tem a receber 1,70, o que é uma certa folga financeira aí para a empresa. Dividend yield de 5% é uma empresa que está pagando bons dividendos e ainda consegue crescer, o que eu acho bem interessante aí no case da B3. E um indicador de crescimento que eu vou trazer aqui para vocês, que é o CAGR dos lucros nos últimos 5 anos. Ela conseguiu crescer uma taxa anual média composta de aproximadamente 13,5%, que é um crescimento muito bom, principalmente se a gente levar em consideração que é uma empresa grande, não é uma empresa pequena. Quanto maior a empresa fica, mais difícil é ela crescer uma taxa de 2 dígitos. Então, no caso da B3, ela está apresentando um crescimento fenomenal aí nos últimos anos.
E um ROI de 18%, esse indicador quanto mais elevado, melhor, que é o retorno sobre o patrimônio, acima de 10%, ok, e os 8% tá um ROI muito interessante. Margem líquida de 44%, um dos pontos mais fortes aqui da B3, ela tem uma das melhores margens da nossa bolsa de valores, uma das maiores margens. Quanto mais elevada a margem, melhor, pode ser um indicador de uma vantagem competitiva, um certo monopólio, que é o caso da B3. Então, atualmente, em relação às margens, ela está de parabéns. Indicador de preço que eu vou trazer aqui, o preço sobre lucro, ela está sendo negociada a 23 vezes o lucro. De acordo com esse indicador, poderia sim estar um pouco cara, mas quando a gente olha toda a questão do endividamento, margens, retorno sobre o patrimônio, crescimento nos últimos anos, eu diria que ela está sim barata, até mesmo porque se a gente considerar o PL, que é o preço sobre lucro dos últimos anos, ela costuma ser negociada a um PL de 30 vezes e agora está 23 vezes. Então pode ser que seja sim uma oportunidade para você ganhar aí com a valorização e com os dividendos da B3. Bom, pessoal, eu vou passar aqui o histórico de lucros e proventos aqui da B3. A gente consegue ver que nos últimos 10 anos ela deu lucro e pagou dividendos em todos os últimos anos, o que indica que é uma empresa sólida. Aqui as barras em azul representam os lucros e as barras em verde representam os dividendos. Então a gente consegue ver que ela deu lucro e que ela costuma distribuir bastante parte desse lucro. Então, conforme eu falei, é uma empresa que consegue crescer e ainda paga bons dividendos, conforme eu vou mostrar aqui no próximo slide. Que a gente consegue ver o histórico de cotações, que ela ficou ali mais ou menos de 2010 até 2016 sem sair do lugar. Então, o investidor de longo prazo ele tem que entender mais sobre o case da empresa para não ficar desesperado quando está posicionado no papel. Mas de 2016 para frente, ela saiu ali de menos de R$5 e chegou a bater mais de R$20. Então, um resultado fenomenal nos últimos anos. Conforme eu mostrei aqui no slide anterior, ela conseguiu crescer muito nos últimos anos. E aqui também a gente consegue ver que a cotação saiu de perto de R$20 e chegou aqui próximo de R$15, devido à notícia que eu acabei de citar no início do vídeo. Bom, pessoal, agora eu vou passar aqui rapidamente os resultados da B3, já considerando o resultado do primeiro trimestre de 2021, então consolidado dos últimos 12 meses. Para você que está acompanhando até aqui, deixa o like se esqueceu de deixar e também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download do meu e-book, que é o Guia do Investidor Raiz. Lá eu te ensino a investir em apenas 3 simples passos, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro. Então é só baixar, o e-book é 100% gratuito, só você fazer o download, dar uma lida e começar a colocar em prática o quanto antes, pois conhecimento sem ação não gera resultado. Então vamos lá, pessoal. Conforme eu falei, a B3 é uma empresa bem redondinha. De 2015 para cá, olha só, o patrimônio veio crescendo, né? Saiu de 18 bilhões e chegou aqui a 24 bilhões. A receita líquida da empresa saiu de 2 bilhões e nos últimos 12 meses está quase 10 bilhões, então a receita cresceu muito. O EBITDA também de 2,4 para 7 bilhões. E o interessante que a gente consegue ver, olha só, em 2019 ela tinha 4 bilhões em EBITDA, depois foi para 6,6 bilhões. Então, em 2020, que é um cenário bem complicado, bem adverso, ela conseguiu melhorar bastante a questão tanto do EBITDA e também do lucro. Ela estava com um lucro de 2,7 bilhões em 2019 e 2020 chegou a bater 4,1 bilhões e 2021, acumulado dos últimos 12 meses, 4,3 bilhões. Então é um ativo que de certa forma é antifrágil, ela está conseguindo crescer e melhorar os resultados mesmo em cenários de crise. Referente à margem, que a gente consegue ver que a margem líquida dela sempre foi muito alta, saiu de 60%, mas aqui caiu para 30%, 39%, 41%, 45% de margem, que é uma margem excelente. O ROI vem crescendo, saindo de 5% em 2017 para 18% nos últimos 12 meses. Ela deu uma reforçada aqui no caixa no ano passado e está com um endividamento aqui negativo, que eu costumo dizer aqui que ela costuma operar aqui nos últimos anos sempre com uma folga financeira, ou seja, mais dinheiro em caixa do que dívida. E aqui, olhando para endividamento, não vou nem comentar, só dela ter mais dinheiro em caixa do que dívida é um sinal para você não preocupar-se com endividamento. Nós vamos entrar aqui no fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa operacional. Ela vem gerando caixa aqui nos últimos anos, né? Próximo de 3 bilhões. Em 2000
2018 ela teve essa geração de caixa muito forte, 2017, perdão, ela teve essa geração de caixa muito forte, deve ter sido algum evento não recorrente, tá, pessoal? Mas continuando aqui a gente consegue ver que ela está investindo em CAPEX, ela saiu de 200 milhões em CAPEX e agora está batendo 400 milhões nos últimos 12 meses. Então dá para ver que ela está investindo para ela conseguir crescer mais, o que é interessante. E mesmo assim, esse investimento que ela faz não chega muito perto do tanto que ela gera de caixa com as suas operações. Então é outro ponto que eu acho bem interessante, porque é uma empresa que consegue crescer sem precisar investir tanto e ainda cresce na crise. Por isso que eu estou falando que é um case bem interessante para você estudar com calma. Então, fluxo de caixa livre, a gente consegue ver que gerando bastante caixa livre nos últimos anos, 3 bilhões, 2,9 bilhões, nos últimos 12 meses, quase 3 bilhões de caixa livre, que no final das contas vai parar no bolso do acionista. Então, qual que é a minha opinião sobre a empresa? Empresa extremamente redonda, resultado veio muito bom no primeiro trimestre de 2021 e também em 2020. Em relação a fundamentos, não tenho nem o que comentar. Realmente, a única preocupação que o investidor deve ter, para ele ter cautela, é a entrada de uma nova bolsa de valores no futuro, mas eu não acredito que quando entrar também vai ser algo que vai do nada derrubar a B3, tá? A B3 é uma empresa sólida que está no mercado há um bom tempo e não vai ser fácil uma concorrência entrar e derrubar a B3, mas de toda forma é sempre bom ter cautela e diversificar a sua carteira, pois a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, se você gostou da análise, deixa aqui para mim nos comentários se você já está comprado em B3 ou o que você acha sobre a empresa e qual que é a próxima ação que você quer que eu faça análise. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.